Amanhã, a partir das 9 da manhã, vai ser realizado um evento no auditório Dona Teovina, aqui na Unicesumar, para chamar a atenção sobre o combate à AIDS. Amanhã é um Dia Mundial de Combate à Doença. Quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é a professora e dentista Maria Paula Botelho. Tudo bem, professora? Tudo bem. Começa às 9, mas quem vai se credenciar tem que chegar às 8, é isso? Isso, o evento tem início pontualmente às 9 horas. Então, quem ainda não fez inscrição tem que chegar às 8 horas. Quem já fez inscrição, a gente pede também para chegar um pouquinho antes, para não atrasar o início do evento. Porque tem muitos assuntos para serem conversados, né, professora? Isso, são muitas palestras, o tempo está bem reduzido esse ano, então para a gente não perder tempo, né, com as palestras, a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo. Que temas principais aí vão ser abordados? A gente vai falar um pouquinho a respeito do que é o HIV, o que é a AIDS. As pessoas sabem muito pouco ainda a respeito, um pouco a respeito de profilaxia em caso de acidentes com material biológico, em caso de exposição sexual, bastante a respeito de ética, bastante a respeito do cuidado com o paciente, e a gente vai ter inclusive depoimentos de pacientes nossos. Quem é que pode participar desse evento? A gente está destinando o evento a profissionais da saúde de áreas, né, de todas as áreas e aos estudantes da saúde. Mas se você tem algum interesse particular, quer saber um pouquinho mais a respeito, está aberto a todo mundo. O pessoal pode participar, não tem custo? Sem custo algum. Agora, embora se tenha falado tanto, né, da AIDS, as pessoas ainda às vezes acham que assim, é uma doença que não vai me atingir. Tanto é que teve um aumento grande no número de casos, principalmente no público mais jovem, né? Isso. A gente está notando que a AIDS continua crescendo e crescendo bastante, e se a gente vai ver a faixa etária mais atingida é dos 15 anos até 29 anos. Então não adianta a gente falar mais em AIDS, mais para a população que está fazendo já uma faculdade ou então que já se formou. A gente tem que pegar antes, né? Ainda no ensino médio a gente já tem que prevenir, porque a vida sexual está começando muito cedo hoje, né? E sem informação. E um dos maiores problemas é o fator do não uso do preservativo, né? Isso, a gente chegou a fazer até uma pesquisa interna aqui, bem simples. A gente foi na farmácia aqui dentro da faculdade e a gente viu que são vendidas mais pílulas do dia seguinte do que preservativos. Então isso é bastante preocupante. Então a gente vai ter um jovem que sai e faz o que tem que fazer e depois pensa na consequência. Não é assim que funciona, né? Porque depois já aconteceu. Estou vendo a camiseta do Fique Sabendo, esse é um outro fator muito importante, Isso. que as pessoas façam exames para saber se tem ou não, porque pode estar com o vírus, né? Isso, já pode estar porque ele demora vários anos para se manifestar. Então, se eu quero fingir que eu não estou infectada, eu tenho um problema que eu vou continuar transmitindo para os outros, e o outro é que quando eu começar a manifestar sintoma, é porque a minha célula CD4, a minha célula de defesa já caiu muito. Então, eu passo a ser doente de AIDS, né? Eu deixo de ser só portadora e passo a ser doente de AIDS. E essa pessoa que já é considerada doente de AIDS, a expectativa de vida pode não ser a mesma da população em geral. Então essa história que a gente escuta, que agora a expectativa de vida é a mesma se você se cuida. Se você não se cuidar, obviamente você tem uma expectativa de vida menor. E além disso, a sua qualidade de vida também vai ser influenciada. Tem muita essa história de também, agora tem medicamento, a pessoa toma, tem uma vida normal. Sim, pode ter uma vida normal, mas os medicamentos trazem consequências, né? Trazem. Esses medicamentos, eles têm efeitos adversos sérios, né? Tem algumas pessoas que têm alergias, então eu posso ter uma complicação hepática, uma complicação renal por conta dos medicamentos. E quem toma medicamento de uso contínuo sabe que não é uma coisa tão agradável da gente fazer. Se eu puder passar sem tomar nenhum tipo de medicamento, é melhor. Muito melhor, né? né? Então, tem medicamento, mas se eu puder evitar a doença, eu vou evitar. E se todo mundo sabe como é que se evita, por que ainda está aumentando tanto? Um fator super importante também é conversar na família, né, professora? Sim. Porque se está começando tão cedo, o pessoal de casa tem que dar uma ajudada também a alertar a cabecinha da garotada. Dos jovens, E aí muita gente tem restrição em falar a respeito de sexo com as suas crianças, com seus familiares. Se tem essa restrição, se não se sente à vontade para falar a respeito, ou acho que não tem conhecimento suficiente, as pessoas podem ir até o centro de testagem e aconselhamento só para perguntar como é que funciona.
né? Então eu não preciso pegar isso para mim se eu não me sinto à vontade para fazer. Mas eu vou até um local onde eu sei que eu vou ter informações verdadeiras. Porque se a família não passar essas informações, o jovem vai buscar na rua. E as informações muitas vezes não são verdadeiras, não são reais. E assim, é importante também as escolas tratarem sobre isso, Sim. né? Porque está começando tão cedo, vai ficar cada vez mais preocupante isso, né? Vai. Então as escolas têm uma parte de educação sexual, mas a gente precisa ter isso mais embasado cientificamente na área da saúde. A gente precisa poder falar mais abertamente a respeito dessa questão. Então precisa ter ainda, né, um aprofundamento do tema. A gente tem um longo caminho pela frente. E nesse momento quebrar esse tabu é muito mais importante, né? Por conta aí de saúde pública mesmo, né? De um risco até... Porque é isso que eu falo, se o adolescente não sabe e está espalhando, e daqui a um tempo esse número vai estar como, né? Pois é, está aumentando muito. Então os adolescentes não sabem e eles já são criados nessa cultura da AIDS, né? Porque se a AIDS começou a epidemia na década de 80, eles já cresceram com a AIDS circulando pelo mundo. E a gente tem um outro lado que é a população idosa, né, que é uma população que começou a vida sexual de uma forma mais despreocupada. Então essa população também precisa ser alertada. Então a gente precisa poder falar mais abertamente a respeito de sexo e a respeito de doenças sexualmente transmissíveis. E um outro fator também importante das pessoas considerarem é que, embora a pessoa que tenha HIV possa ter uma vida praticamente normal, ela está mais suscetível a doenças, né? Isso, se ela não controlar periodicamente o seu sistema imunológico através de exames de sangue, através das medicações, então ela está mais suscetível a infecções. Então é uma situação desagradável. A cada 6 meses, a cada ano, ela tem que monitorar as células de defesa do seu corpo. Então, não é uma coisa tão simples como as pessoas acham. Acabou se simplificando, a gente pode dizer assim? Com certeza, né? Então, é como se isso fosse, agora tem tratamento, então não vou me preocupar. Mas não é assim que funciona. Esse tratamento tem um custo para a vida pessoal das pessoas também, né? Uma mudança também, né? E uma coisa que a gente também precisa lembrar nesse Dia Mundial de Combate à AIDS é em relação ao preconceito. Se eu tenho AIDS, será que eu consigo chegar para você, que é minha melhor amiga, e falar a respeito disso? Será que se você tiver um filho e daí você ia me dar para batizar, se eu tenho AIDS, você vai querer também me dar seu filho para batizar? Esse tipo de coisa a gente começa a escutar. As pessoas começam a se fechar, elas têm uma condição de saúde que requer cuidados. Muitas vezes para as pessoas que ela poderia falar, ela não fala, porque ela tem medo desse afastamento. Então não é tão simples assim. E se a gente começar a falar mais abertamente, talvez as pessoas que convivem com HIV, elas possam realmente se sentir acolhidas. A gente vê que mesmo os profissionais da saúde têm um certo preconceito em atender pessoas que têm HIV. E se eu sou profissional da saúde, eu tenho que acolher esse paciente, ele tem que se sentir amparado. E a gente, infelizmente, não está vendo isso. Amanhã a gente vai discutir um pouquinho a respeito também. Então, o pessoal que quiser participar amanhã, começa às 9, mas é bom chegar às 8. Chegar antes, isso, para a gente não perder tempo, né, com coisas que são triviais, para a gente poder focar mais nos temas das palestras. Auditório Dona Etelvina, aqui na Unicesumar. Aqui na Unicesumar. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.